eu quero dar uma continuidade, é por isso que eu precisei lembrar. Existe um quarto princípio, repita comigo, um quarto princípio para a vitória. E esse quarto princípio é para quem está desesperado, precisando realmente de vitória. Sabe aquela situação que você não sabe o que fazer? O médico olha e diz assim: olha, não tem mais jeito, nós fizemos o que podíamos fazer, agora é só Deus. Quando o médico diz isso, agora é só Deus, na hora a pessoa começa a chorar, desesperar. Já viu isso? Quando os médicos estão dizendo, ó, tem 50% de chance, o pessoal se agarra nos 50%. Tem 30%, 10%, 5%. Se falar que tem 1% de chance, você se agarra no 1%. É assim ou não é? Mas e quando o médico diz assim, olha, não tem mais jeito, agora é só Deus? Qual é a reação das pessoas? Entra em desespero. Era para ser o contrário, quando o médico fala, não tem jeito, agora é só Deus. Então era para você dizer o seguinte, então ele vai fazer a vontade dele, mas se está na mão dele, está na mão do melhor médico. Você entendeu isso? Então é a hora de não entrar em desespero. Se o médico admitir que é só Deus, é hora de você se alegrar. Agora, por que muitos não se alegram quando o médico diz que é só Deus? Porque a verdade é que não confiam. Muitas vezes nós não confiamos. Quando o médico diz é só Deus, nós não confiamos porque nós não conhecemos princípios. Eu falei de 3 princípios na sexta-feira e pedi para recapitular aqui. Se você pratica esses 3 princípios, você já está no bom caminho. Porém, esse quarto princípio é para quem está desesperado. Você está com um problema no seu lar, é um divórcio que está iminente, e você não sabe mais o que fazer, seu filho está na droga, você não sabe o que fazer com seu filho nas drogas, alguém no hospital muito mal, uma situação de morte iminente, uma porta de emprego fechada que não abre de jeito nenhum, ou algo se fechando. É para quem está realmente desesperado e que você só tem uma opção: vencer ou vencer. Será que hoje o Espírito Santo não errou o alvo? Porque ele nunca erra. Ele não errou o alvo e trouxe aqui alguém que está nessa situação, fez conectar aqui na internet, pelo Zoom, pelo YouTube, alguém nessa situação, que você não pode perder de jeito nenhum, você quer vencer realmente. Estou direcionado pelo Espírito de Deus, estou fazendo essa pergunta porque eu preciso saber se eu estou pregando para as pessoas certas. Mas se você está desesperado, existe algo que pode mudar a sua situação. Se você não está, entenda, talvez um dia você já teve e não soube lidar com a situação, ou você vai estar e você já vai aprender para lidar com essa situação. Quando você chega no limite, quando não tem mais jeito, saiba que para Deus tem jeito. Não perca a fé, não desanime. Direcionado por Deus, eu quero falar sobre o quarto princípio, que está em Eclesiastes, capítulo número 5. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Cuidado com a falta de reverência na casa de Deus. E aí ele vai dizer, entre com reverência, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Porque quando você vem com uma santa reverência, quando você ouve, é porque você está anotando, está guardando a palavra no teu coração. Alguns tolos que a Bíblia está dizendo, não sou eu, não fique chateado comigo, tá? Acabei de ler o texto. Eles oferecem sacrifícios agindo mal.
Deus não recebe o sacrifício de tolo. Versículo 2: não seja precipitado de lábios. Sabe, tem gente que é muito afoito. Nós temos 2 ouvidos para quê? Escuta mais do que fala. Tem gente que fala mais do que ouve. Tem gente que você tenta falar, não te deixa falar de jeito nenhum. É complicado. E vai atropelando, e vai atropelando, e vai atropelando. 2 ouvidos e uma boca. Então olha o que ele vai dizer aqui: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessa diante de Deus. Em algumas traduções, promessa está voto. Voto. Então vamos lá, o quarto princípio que nos dá a vitória praticamente instantânea é o voto. Anotou? Quarto princípio é voto. Por quê? O voto, a Bíblia diz que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto. Todas as pessoas do Antigo Testamento e no Novo fizeram votos. Abraão fez voto, Isaac fez voto, Jacó fez voto, Ana fez voto, os pais de Sansão fizeram voto. Para o Novo Testamento, Paulo tinha voto. Inclusive tem um texto que mostra que Paulo raspou a cabeça, ficou carequinho igual a mim. E os amados outros aqui que não me deixam ficar sozinho mais, antigamente eu era o único careca na igreja, eles levaram a sério esse negócio de imitar o pastor. Mas Paulo raspou a cabeça por causa de um voto. Então entenda uma coisa: os votos, eles não estão ultrapassados e não saíram de moda no mundo espiritual. Tem pessoas que deixam de lado, achando que isso não se pratica mais. Mas no Antigo e no Novo Testamento sempre foram feitos votos. Os votos funcionam quando você quebranta o teu coração e faz com fé. Sabe que a Bíblia está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não manda ninguém fazer voto. Por exemplo, Deus não obriga ninguém a casar. Você não quer casar, Deus não vai te obrigar a casar. Mas se você casar, você quiser fazer o voto, e se você honrar o seu voto nupcial, Deus vai abençoar a sua casa, a sua família. Amém ou não amém? Amém. Então entenda, o quarto princípio, repita comigo: quarto princípio para eu ter vitória é o voto. Voto pode ser de todas as formas, de todos os jeitos. Voto representa uma aliança, voto representa um pacto. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. O que significa isso? Que Deus tem uma palavra, quando Ele fala, Ele cumpre. E Ele gosta de pessoas que têm esse perfil, de ter uma palavra, que quando fala, cumpre. Você quer agradar o coração de Deus? Ele olha para uma pessoa que tem um perfil semelhante ao dele, de falar e cumprir, Ele garante. Por isso que Tiago vai dizer que a palavra do crente é sim, sim, ou não, não. O que passar disso, olha o que ele vai dizer, é procedência maligna. Quer descobrir se alguém está endemoniado, mesmo que ela nunca caia no chão, ou babe, ou role? Que o pessoal pensa que endemoniado é aquele que cai, que rola. Não, é a pessoa que não tem palavra. Deus vai dizer: eu velo para cumprir com a minha palavra. E Ele quer que os seus filhos sejam parecidos com Ele, que vele para cumprir a sua palavra.
Por isso que o voto mexe tanto com o coração de Deus, porque você faz um voto e você cumpre, ele olha, meu filho tem palavra, minha filha tem palavra, ele quer me agradar, ele não está interessado só naquilo que eu posso dar, ele está interessado em mudar a sua vida, porque quando você faz um voto, quando você tem que cumprir determinadas coisas, aquilo ali faz alterar muitas vezes a sua rotina. O cumprimento daquele voto pode alterar a sua agenda. O cumprimento daquele voto pode alterar a sua geografia. Você pode ter que sair de um lugar e ir para o outro por causa de um voto. Você pode ter que alterar até as suas finanças por causa de um voto. Você tem que muitas vezes alterar o seu relacionamento por causa de um voto. Por exemplo, você faz um voto de nunca mais fazer fofoca, você vai ter que sair de perto do fofoqueiro, senão você não consegue cumprir esse voto. Então entenda, o voto é um princípio que Deus não obriga você a fazer, mas está ali disponível como uma ferramenta no arsenal que Ele vai ali disponibilizar para nós usarmos. E por que não usamos? Porque temos medo. Por que não usamos? Porque depois nós temos que cumprir. Vamos continuar aqui. Então, cuidado ao fazer promessa diante de Deus. Deus está nos céus e você está onde? Por isso, fale pouco. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Quem está muito ocupado vai ter sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Então o tolo fala muito, vai nascendo a prosa vã. Quando você fizer um voto, aqui estão os princípios básicos para quem quer fazer um voto e sair da situação que você está hoje. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora. Por que ele escreveu isso aqui? Porque ele sabia que tinha pessoas que faziam votos e depois que conseguia dizer tchau. Ele vai dizer, quando você fizer um voto, cumpra sem demora. Pois os tolos desagradam a Deus, porque os tolos não cumprem votos. Cumpra seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir, porque aí você acionou um princípio espiritual que não tem mais volta. É como apertar o botão da bomba atômica, não vai ter mais volta. Você pode até ter sido um tolo de não cumprir o voto, mas se depois que você não cumpriu, se você for uma pessoa honesta, você vai fechar os seus olhos, vai refletir se depois de alguns dias, meses ou anos não aconteceu alguma coisa na sua vida que te fez botar a mão na cabeça e falar, o voto que eu não cumpri foi por isso. Ou seja, fez o voto, não cumpriu, acontece algo. Vem a colheita. Porque eu disse, é como um botão da bomba atômica. Apertou, não dá mais para voltar atrás. Porque Deus não é homem para que imite nem para que se arrependa. Então, você não deveria fazer isso com seu filho, você não deveria fazer isso com a sua esposa, com seu esposo, com seu cônjuge, seu patrão, não deveria fazer isso com ninguém. É errado. Mas tratar a Deus como você trata qualquer pessoa é um erro ainda maior e mais grave. Tem gente que é muito mais fiel a alguém que você está vendo do que aquele que você não está vendo. Eu não posso falar isso porque senão vou desagradar o Michael. Eu não posso fazer isso porque senão o Michael vai ficar chateado comigo. O Michael, eu não posso fazer isso porque senão o pastor vai ficar chateado. Então, por causa do relacionamento de amizade, nós deixamos de fazer algumas coisas.
Mas Deus, com Deus a gente fala assim: ah, Deus sabe, Deus conhece meu coração. Não é assim que as pessoas falam? Deus entende o meu coração, Deus sabe. Com Deus é assim, Deus sabe, Deus entende. Você não quer desagradar alguém, mas você muitas vezes escolhe desagradar a Deus. Se você fala para Deus que vai fazer e você não faz, aparentemente não acontece nada, mas depois acontece. Quando você fala para o amigo que não vai fazer, que vai fazer e não faz, a retaliação chega na hora. Escute, se você faz um voto com Deus, você acionou a bomba. Vai acontecer na tua vida um milagre. Mas se você não cumpre, Deus cobra. Então vamos lá. Quando fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus, não cumprindo o seu voto. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus. Em algumas traduções, não sei se estão lendo a mesma tradução que eu aí, mas não diga ao anjo de Deus, ou mensageiro de Deus, ou o sacerdote, ou o pastor. Não diga ao mensageiro de Deus: meu voto foi um engano. Porque quando acontece, muitas pessoas fazem: e agora? Eu vou ter que pagar? Meu voto foi um engano. Ah, irmão, quantas pessoas já chegaram para mim que fizeram voto, ou até que já assinaram aliança de ministro, de obreiro. Ah, pastor, estava emocionado no dia. Aí eu lembrei desse capítulo e falei: meu Deus, tenha misericórdia. Estava emocionado, estava emocionada. Ao pedir a mão do casamento dele, eu estava emocionada. Eu pedi ela em casamento, estava emocionado, estou arrependido. Escute, isso é muito sério. O meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus? Ele fala que Deus se irrita disso. Olha a pergunta de Salomão: por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? O que ele está dizendo? Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Chega um momento que você fica tentando enganar Deus, ele faz só assim, ó, acabou. É só um sopro, acabou tudo. Ou então ele faz assim, ó, fecha a torneirinha do teu oxigênio, acabou tudo. Ou então ele vai lá, ó, porta, fechou, acabou. Acabou a arrogância, acabou, eu sou inteligente, eu tenho força, é o meu braço que conquista, é a minha sabedoria. Eu namoro essa menina bonita porque eu sou bonito. Não, isso foi a misericórdia de Deus na tua vida. Em meio a tantos sonhos e absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Qual o quarto princípio que traz a vitória? O quarto princípio, é o voto. Funciona, mas é o mais perigoso de todos. Perigoso para quem não quer cumprir. Perigoso para quem não tem palavra. Mas eficaz para quem quer resposta.